Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e, cara, o Sport acaba de ser oficialmente punido pelo STJD. Ele foi julgado e foi condenado, culpado pelo atentado ao time do Fortaleza. A gente saiu agora, se você não viu, a gente saiu agora quase 3 horas de live, a gente acompanhando todo o julgamento aqui. E o Sport acaba de ser punido. O Sport tem uma punição grave. Porém, tá? E eu vou explicar nesse vídeo para você, essa punição poderia ser muito mais grave. Então, se a gente colocar na balança, o Sport saiu muitas aspas, o Sport saiu num lucro com relação a esse julgamento. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que a gente está acompanhando desde o dia da tragédia até agora, o dia do julgamento, a gente está acompanhando e deixando você a par de tudo e de forma imparcial. Vocês me conhecem, sabem a minha forma de trabalhar aqui, a minha forma é imparcial. Então, te inscreve, dá essa moral pra gente que vocês não vão se arrepender, tá bom? A gente traz o conteúdo aqui, tenta trazer o mais rápido possível em tempo real, até live, né? Eu nem almocei ainda, cara. Se você tem uma noção, eu nem tomei café da manhã direito, né? Desde as 10 horas da manhã, a gente tá aqui nesse plantão, trazendo tudo isso para vocês. Então, te inscreve, porque tem gente que tá vendo esse vídeo que nem sabe que não é inscrito, né? Então, olha para baixo, vê aí o botãozinho de se inscrever. Se você não tá inscrito, te inscreve. E você que tá conhecendo a gente agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreve aí no canal. Vamos ler essa matéria que acabou. Eu vou me basear pela matéria do Globo Esporte, que acabou de sair, tá? A gente vai ler com mais detalhes aqui. A matéria foi, inclusive, o Daniel Leal e o Alexandre Barbosa que fizeram. Mas, ó, Sport é condenado pelo STJD a 8 jogos de portões fechados por atentado ao ônibus do Fortaleza. Ou seja, a condenação do Sport é de 8 jogos de portões fechados. E eu vou explicar para vocês que tem muita gente com dúvida, achando que os jogos de fora contam. Não contam, tá? Vou explicar para vocês. Ó, Clube Pernambucano foi condenado de forma unânime, ou seja, nenhum juiz que julgou isso aqui, né, deu voto para o Sport, ou seja, todo mundo colocou o Sport como culpado pelo atentado do Fortaleza. Pelos auditores do STJD, em primeira instância. Nesta terça-feira, a direção rubro-negra vai recorrer ao pleito, né? A direção rubro-negra vai recorrer ao pleito, ou seja, esse julgamento o Sport vai tentar recorrer dessa pena, ou seja, vai tentar, no mínimo, diminuir isso aqui. Né? Então, vamos lá. O Sport foi condenado por forma unânime nesta terça-feira pela segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal da Justiça Desportiva, STJD. A jogar 8 partidas com portões fechados. O clube foi julgado na sede da instituição do Rio de Janeiro, né, pelo atentado ao ônibus do Fortaleza, ocorrido na madrugada do último dia 22 de fevereiro em Recife. Tem uma foto aqui dos auditores que fizeram o julgamento. A denúncia, com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, foi sustentada pelo procurador Marcos Souto Maior. O clube poderia pegar uma pena até de 10 partidas de punição e até R$100 mil de multa. O relator, Diogo Maia, no entanto, sugeriu pena de 8 partidas com portões fechados, mas a multa de R$80 mil, sendo seguido por os demais auditores, o Washington Oliveira, Yuri Angel e Marcelo Belize. O presidente da segunda comissão disciplinar, Carlos Eduardo Cardoso, também seguiu o voto, confirmando procedente a denúncia para condenar o Sport de forma unânime. O Sport também não terá direito à carga de ingressos como visitante pelo tempo que durar a punição dos 8 jogos como mandante. Só para você entender isso aqui. Vamos supor que... Porque tem alguns jogos, ó, se fosse pegar pelo que tem hoje na tabela, o Sport ia ficar punido até o mês de junho. Só que como vão ter alguns jogos extras, por exemplo, se o Sport se classificar para as finais da Copa do Nordeste, o Sport ele vai ter jogos extras, né? Quartas de final, semifinal ou até final. Isso vai acabar antes de junho. Então já serão 3 jogos a mais dentro desse período, né? 3 jogos antes desse período de junho. Se o Sport passando na Copa do Brasil pelo Muricy amanhã, vai ter no mínimo mais um jogo como mandante. Então aí já vai diminuindo o tempo, não a pena, o tempo. No lugar dele ficar até junho, ele ficaria uma quantidade menor de jogos. E essa punição também vale para jogos de fora. Aí tem gente que está contando com os jogos de fora, não conta com os jogos de fora. Vamos supor que
agora, até junho, o Sport vai cumprir esses 8 jogos. Dentro desse período, os jogos que o Sport joga fora de casa não conta para punição, tá? Não conta para punição. Pelo contrário, ele tem uma punição extra nele. Por quê? Porque esses jogos dentro dessa punição, os jogos que o Sport joga fora, ele não vai ter direito à carga de ingressos visitantes, ou seja, torcedores do Sport não vão poder estar nesses jogos, entendeu? Fora de casa, até acabar a punição. Quando acabar a punição, ele vai poder ter público em casa e público direito à carga de ingressos fora de casa, tá? Mas o que é que acontece? Essa punição, pra vocês terem uma noção, ela poderia ter sido uma punição ainda maior, porque o procurador do Ministério Público, ele sugeriu que o Sport fosse excluído da Copa do Nordeste. Só que aí os auditores não aceitaram isso. Tá? Inclusive, foi até colocado como base, né, a situação do Grêmio, que o Grêmio já foi excluído da Copa do Brasil, mas aí foi por um ato de racismo, né, naquele período lá, aquela torcedora, vocês lembram daquela situação triste também de futebol brasileiro, né? Mas o Sport, ele poderia ter uma pena muito maior. Então, se a gente colocar na balança essa punição de 8 jogos mais 80 mil reais e colocar no outro lado da balança que o Sport poderia ter sido excluído da Copa do Nordeste, o Sport saiu no lucro, tá? Por mais que não pareça, o Sport saiu no lucro. Seria um prejuízo muito maior. O Sport vai recorrer disso. Muita gente está mandando, perguntando assim, Luna, tu acha que o Sport pode colocar público feminino? Acho que o Sport vai sugerir isso, mas primeiro o Sport vai recorrer dessa punição. Acho que vai dar alguma coisa? Acho que não vai dar em nada. Principalmente pelo fato, gente, de que ninguém foi preso ainda. Então, isso pesou demais. Quando você vê que, nesse momento, teve até alguns relatores que falaram, pô, próximos jogos que o Sport tiver mando e tiver torcida, vai ter a torcida organizada lá que não vai ser punida com absolutamente nada. Pesou também a situação de que o Sport publicamente, por mais que o Sport fale, a gente não tem relação com essa torcida, mas publicamente pesou também o fato do Sport não chegar e falar público, ó, não temos e nunca vamos ter. Se já não teremos nada, agora a gente está rompendo publicamente que a gente não tem nada com a torcida. Pesou muito isso. Pesou também o Sport não ter tomado atitudes drásticas contra essa torcida organizada antes do atentado, né? Porque já tinha acontecido problemas e não tinham sido tomado medidas drásticas. Então, tudo isso pesou para que o Sport fosse punido. Repito, o Sport, nesse momento, poderia estar excluído da Copa do Nordeste. Então, acabou que foi uma pena melhor do que ser excluído da Copa do Nordeste. Tá? Isso foi o que aconteceu nesse momento. Vamos aguardar agora o Sport se pronunciar juridicamente e se ele vai recorrer. Estou fazendo um vídeo ao vivo aqui, deixa eu ver aqui se o Sport se pronunciou até o momento. Até o momento o Sport não se pronunciou oficialmente, tá? Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários, fala o que você está achando sobre isso. É claro, qualquer atualização desse caso, eu vou voltar a qualquer momento e trazer essas informações para vocês, tá bom? Um abraço, fica todo mundo com Deus, até já. Tchau, tchau.